será que vale a pena ser uma empresa que trabalha no modelo Anywhere Office, de trabalho remoto? Vamos falar sobre isso? Eu sou Marcela França, você está no canal Sucesso Profissional. Se você não está inscrito, se inscreva, porque por aqui tá cheio de vídeo assim, olha, com muito conteúdo, com muitas dicas para você se dar bem no mercado de trabalho. Essa semana eu estou falando sobre Anywhere Office, trabalhar de qualquer lugar do mundo, inclusive. No vídeo passado, vou deixar aqui para você, ó, e também na descrição do vídeo, eu falei sobre as vantagens de se trabalhar Anywhere Office. E aí eu falei para o profissional que trabalha assim, né? Vantagens, desvantagens, algumas dicas, mas não dá para falar tudo, gente, porque é muita coisa, muitas possibilidades, mas vale a pena assistir, tá? Agora, nesse vídeo aqui, eu quero falar para as empresas, e pode ser microempresas, ou de repente, né, MEI, autônomo, mas vamos lá. Quais seriam as vantagens de se trabalhar Anywhere Office? Bom, a primeira grande vantagem é o custo, e todas as empresas se preocupam com isso, né? Tem que se preocupar, tá? Você quer atender bem o cliente, você quer atender com qualidade, você precisa oferecer produtos e serviços de qualidade, mas a questão do custo é sempre uma questão e tem que ser para qualquer empresa, assim como para uma pessoa física. A gente tem que ficar atento aí aos gastos, né, ao orçamento, como que a gente divide isso aí. Então, fica muito mais barato. Por quê? Porque você não precisa ter um escritório ou você não precisa ter um escritório grande, tá? Esse conceito já existia há mais tempo, não com esse nome, né, Anywhere Office, mas ele começou então mais forte com esse nome a partir de 2020, com aquele problema que nós ainda estamos vivendo, né, daquele bichinho que fez todo mundo ter que trabalhar de casa, e aprendemos o conceito de trabalho remoto ou de home office, né? Agora, o trabalho remoto, ele não precisa ser exatamente at home, né, em casa. Ele pode ser de outros lugares, de cafeterias, de espaços de coworking, né, que são aqueles espaços que você consegue alugar um escritório aí com toda a estrutura por uma hora, por algumas horas, por um dia, por uma semana, um mês. Então, ajudou. O coworking já existia e ele ficou mais forte agora com essas possibilidades, e surgiram outras oportunidades que eu falo naquele vídeo que eu te falei, que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Mas para as empresas, a grande questão é o custo, tá? Eu acho que é a maior vantagem, assim, porque ou você não tem um escritório de forma alguma físico, tá? Mas claro, você tem que ter ele de uma forma virtual, inclusive com um endereço fiscal, ou você pode ter um escritório muito menor, porque percebeu-se que as pessoas trabalhando de forma remota, elas sim são produtivas. Aliás, começaram a ser tão produtivas e misturar aí vida profissional e pessoal, uma coisa que ficou difícil de lidar, que elas começaram até a ter um problema, né? Que foi o burnout, que é a exaustão, tá? Então, essa questão de você reduzir gastos, excelente. Uma outra questão para reduzir gastos, que não seria só a questão do escritório físico, é a questão de você poder contratar mão de obra mais barata e ainda qualificada. Por exemplo, acrescentando aí para o vídeo passado que eu falei para as pessoas que trabalham assim, muitas empresas dos Estados Unidos e da Europa, que é uma moeda, que são moedas muito mais fortes, né, que valem mais do que a nossa, bem mais, inclusive, infelizmente. Então, tem muitas pessoas trabalhando para empresas norte-americanas ou europeias e vivendo aqui no Brasil. Então, olha que grande vantagem, tanto para a pessoa
que ganha em dólar, que ganha em euro, mas que vive em real, que consome, que gasta em real, porque faz uma diferença tremenda. E para eles, a gente, né, o brasileiro, por exemplo, ele acaba virando uma mão de obra mais barata. Eles vão pagar bem, mas eles podem pagar bem menos do que pagariam para um nativo que trabalha lá, que consome, que gasta, né, que tem os seus gastos na moeda. Então, olha que coisa mais bacana para ambos os lados, tá? E além dessa vantagem de ter uma contenção de custo, você tem a vantagem também de poder diferenciar, de ter uma equipe mais diversificada, tá? Então, se você tem uma equipe que trabalha em vários lugares do mundo, você tem pessoas com ideias diferentes. Isso é muito bacana. A gente precisa aprender a trabalhar na diversidade, mas a diversidade é excelente para a empresa, porque ela traz ideias novas. Então, quanto mais diversa, né? Pessoas de diferentes idades, pessoas de diferentes nacionalidades, pessoas com diferentes qualificações, você vai tendo mais ideias, e se você saber trabalhar com isso aí, você tem um ganho maravilhoso, ok? Em termos de inovação, de qualidade, de produtividade. Então é bem bacana. Uma outra grande vantagem que eu percebo neste modelo para as empresas é como você está contratando pessoas de várias regiões do mundo, você pode ter todos os turnos de trabalho para atender diferentes pessoas. Porque veja, a diferença, por exemplo, né? Brasil e Japão, ou China, Austrália, que a gente tem 12 horas de diferença quando um está dormindo, o outro acordado, vice-versa e tal. Então, você consegue manter pessoas trabalhando no horário normal delas, sem ter que elas trabalharem de madrugada, mas você consegue ter aí a sua empresa funcionando às 24 horas. Você consegue ter pessoas atendendo os seus clientes por 24 horas, sem estar, mosquito aqui, sem estar fazendo com que aquela pessoa tenha que trabalhar de madrugada, né? Que para a saúde mental e emocional também não é boa. Então, isso é maravilhoso, tem grandes vantagens. E aí, Marcela, será que tem alguma desvantagem? Não? Como que é? Bom, uma única desvantagem, aliás, eu vejo duas, né, assim, mas que são pequenas e que são possíveis de serem contornadas, tá? Eu vejo mais vantagens. Seria a questão do controle, né? Porque você precisa ter algum controle, então fica mais difícil controlar as pessoas, quem está trabalhando direitinho e tudo, mas existem softwares para isso, e eu acho que se você também faz uma seleção bem feita e também dá uma orientação, um treinamento, e se você é uma empresa que oferece oportunidades para a pessoa, que a pessoa vai querer ficar ali, né? Se você consegue engajar, se você consegue fazer reuniões ali, fazer com que a pessoa faça parte, seja comprometida, eu acho que você não vai ter tanto esse problema. Eu acho que é mais uma questão de você trabalhar a cultura organizacional dessa sua empresa, tá? De arrumar formas das pessoas se engajarem, tá? E uma das coisas que as pessoas andam querendo é justamente essa flexibilidade de horários. Então, ok, as pessoas estão querendo, estão buscando por isso. As pessoas estão buscando por serem valorizadas, reconhecidas, né, de todas as formas, financeiramente, mas também aquele elogio de saber que o seu trabalho está sendo útil, está sendo reconhecido. Outras duas coisas que as pessoas estão querendo muito também é trabalhar com um propósito e de ter a sensação, né, o sentimento de pertencimento. Então isso é você saber, você como empresário, saber o que as pessoas estão buscando e oferecer isso dentro da sua cultura empresarial.
né? Procure saber sobre isso, a questão do employer branding e tudo mais. Tá? É você trabalhar isso aí. Se você tiver essa cultura bacana de se trabalhar, todo mundo vai querer trabalhar na sua empresa e vai querer se dedicar e se comprometer, então não tem problema. E a outra que está muito interligada, né? É a dificuldade de ter encontros presenciais, que isso às vezes se faz necessário, né? Você tem pessoas em cada lugar do mundo. Então, de repente, você promove aí um encontrão presencial 1 ou 2 vezes por ano, 1 vez por semestre, sendo tipo uma convenção da empresa, algo bem bacana que eu acho que todo mundo iria gostar. Às vezes até mudando de país, de lugares, né? Uma oportunidade para um outro visitar e o outro já está naquele local e ter aquela economia de não precisar viajar, tá? E promover alguns encontros diferenciados online e que você pode mandar para a pessoa alguns objetos tangíveis para aquela reunião, que fica uma coisa assim gostosa, em termos de surpresa, de ser legal, sabe? Eu acho que é mais uma questão de você saber trabalhar com isso, pesquisar, procurar pesquisar os seus próprios funcionários, como driblar essas questões, mas eu vejo muito mais vantagens do que desvantagens, tá? Quer saber alguma outra coisa? Coloca seus comentários aqui que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Então, tudo de bom e muito sucesso para você.